Gente, quanto tempo sem gravar um vídeo, né? Hoje, o assunto de hoje, eu esperei muito tempo, assim, pra falar disso. Mas eu falei disso no Instagram, de uma forma bem resumida, sobre atender em casa. Assim, eu vou trazer a minha experiência pra vocês sobre atender em casa. Pra quem não sabe, eu tô atendendo em casa tem alguns meses, desde do meio, mais ou menos, do ano de 2023, eu resolvi atender em casa. Por quê? Vocês estão desatualizadas, né? Eu estou morando, só eu e minha filha, e a gente mora em um apartamento, onde esse apartamento, ele tem 3 quartos, e eu tinha um cômodo vazio, e assim, eu tava todo dia naquela correria de ir pro estúdio, volta 4 vezes por dia, né? Porque ir pro estúdio, volta pra almoçar, leva a criança na escola, busca a criança na escola, vai pro estúdio, e aquela loucura, eu falei, gente, tá muito pesado pra mim, porque eu sempre fui sozinha. Sempre fui eu e ela. Então eu tenho que dar conta, eu não tenho opção. Eu falei, gente, pra facilitar a minha vida, eu tenho um estúdio aqui em casa sobrando. Estúdio não, eu tenho um cômodo aqui em casa sobrando. Poderia atender aqui. Assim, as minhas clientes, eu fiz uma entrevista antes, perguntei o que achavam. Vocês vão me abandonar se eu for atender em casa? O que vocês acham disso? Lógico que eu falei no tom de brincadeira. Mas assim, a maioria das vezes, a gente que trabalha assim com o público, eu trabalho com horário marcado. Então não faz muita diferença de eu ter uma fachada ou não ter uma fachada. Porque a minha fachada mesmo é no Instagram. Minhas redes sociais é onde que eu vendo meu produto. Entendendo isso, eu ter uma fachada, estúdio, assim, um local alugado, eu entendo que é mais por vaidade, né? É vaidade. Porque eu trabalho com hora marcada. Assim, não estou falando de todo mundo, estou falando no meu caso, já que eu poderia estar atendendo em casa para facilitar a minha vida e porque eu tenho um cômodo sobrando que eu poderia organizar e ele vai ficar lindo e super separado da casa, no meu caso seria apenas por vaidade, eu continuar naquela loucura, enfim. Eu pensei assim, conversei com minhas clientes para entender também como que elas pensavam a respeito disso. Para que não tirasse, além da minha privacidade, a privacidade delas também, né? Porque às vezes você vai na casa de alguém, presta atenção, às vezes você vai fazer um procedimento, a pessoa atende na casa dela, e chega lá, tem uma galera deitada no sofá, às vezes sem camisa, às vezes, né? Tipo assim, numa posição de tipo assim, tô na minha casa mesmo, né? A gente se sente desconfortável quando a gente vai na casa de outra pessoa, a pessoa tá assim, eu me sinto que eu tô invadindo a privacidade da pessoa. Só que não no meu caso não seria assim, no meu caso é eu e minha filha, então quando ela não tá na escola, ela tá brincando, ela tá sempre, né, vivendo a vidinha dela, então não tinha esse problema. Então eu falei, não é menos um problema. Outra coisa, o cômodo que eu tinha sobrando era uma suíte, então eu pensei, a cliente não precisa sair do estúdio ali, para ir até outro ambiente na casa, às vezes o banheiro tá desorganizado, não, tem um banheiro só para isso, deixar sempre organizado para as minhas clientes. Falei, beleza, fechou, não tem porquê eu não alugar. Então eu vim atender em casa, a experiência é exatamente essa. Se você não tiver um cômodo só para isso, de preferência ter um banheiro sempre organizado, no meu caso é mais fácil, porque o cômodo que eu tenho, já tenho o banheiro, uma suíte, beleza. Se não for dessa forma, se for uma casa muito movimentada, aí dificulta um pouco. Mas não é impossível. Eu preciso organizar o meu ambiente para isso. Eu preciso trazer mais conforto para a cliente, para que ela não se sinta que ela está invadindo o meu espaço e para que ela não invada também a privacidade. Por exemplo, eu não vou atender dentro do meu quarto, jamais. Mas se for algo mais íntimo, se for, eu estou no meu início, eu estou treinando, vou treinar só minhas amigas, eu vou usar minhas amigas de modelo, não tem problema. Agora, se for algo mais profissional, eu sugiro que não seja tão amador. Que você... Mãezinha, mamãe tá gravando vídeo. Ai, pessoal. De batom. Né? Voltando ao assunto. Dá para se organizar. Dá para transformar o seu ambiente em um ambiente 100% profissional. Quando você tem essa preocupação, quando você cuida desses detalhes, por exemplo, deixar sempre organizado ali o banheiro, o estúdio,
a casa mesmo, o lugar onde a pessoa vai passar, que ela vai observar. Porque a minha casa, eu vou sempre prezar para que ela esteja sempre limpa, organizada, com tudo no lugar, o ambiente, o banheiro, tudo sempre impecável. E é eu que faço isso. Eu também nem preciso pagar alguém para fazer isso, sou eu que vou fazer isso, porque eu tenho essa preocupação nos mínimos detalhes. E não é porque eu sou uma pessoa super organizada e assiada, não. É intencional, eu preciso que a minha cliente veja que esse é um ambiente confortável, que eu estou de alguma forma acolhendo ela aqui, entende? Porque assim ela vai voltar, ela vai se sentir em casa. Ou seja, tem problema atender em casa? Não tem, mas depende. Depende de como você está preparando esse ambiente, depende de como você está recebendo a sua cliente, depende de como a galera da sua casa está treinada, porque também tem isso, né, gente? Às vezes ali você tem 3 filhos, você precisa treiná-los e falar, filho, senta aqui cada um de vocês. Mamãe vai fazer assim, assim, assim agora, vou atender aqui em casa, eu preciso que quando a cliente chegar, vocês não briguem na frente, vocês não façam isso e isso, vocês não fiquem entrando lá no lugar e me atrapalhando durante o procedimento, que é o momento que a cliente está dormindo e nada pode acordar ela. Vocês entenderam? Gente, cada um sabe o filho que tem, então vocês sabem como treiná-los. Eu treinei a minha da seguinte forma, ela que atende o interfone, e assim que ela atende o interfone, ela abre a porta para mim, para a cliente entrar até aqui, e depois ela vai resolver a vida dela, fazer o dever de casa, ou lanchar, ou o que seja. Ela não fica aqui rodando, sabe? Mesmo que venha criança também. Às vezes alguém traz uma criança, ela também não fica aqui, porque ela é treinada para isso. Mesmo que ela queira ficar, ela não fica. Porque assim, chega uma criança da minha cliente, tudo bem. Agora, 2, a minha dela, vira uma loucura, eu não consigo atender. Eu não consigo concentrar ela em 100%. Parece ser legal, mas não é. Então, eu prefiro que a Manuela não participe. A Manuela, que é a minha filha, né? Não participe do ambiente de atendimento. Ela fica lá no ambiente dela. Eu, fazendo dessa forma, preparando, planejando tudo, ficou muito mais fácil a minha vida, muito mais fácil de lidar. E assim, eu entendi que atender em casa não é aquele bicho de 7 cabeças que eu pensava. Fiquei com muito medo, juro que fiquei antes de vir. Chorei, orei, falei, e aí, Senhor, é isso mesmo? E antes de eu vir, 30 dias antes de vir, que eu decidi, do dia pra noite. Uma profeta já tinha me falado que isso ia acontecer. Só que a gente esquece, né? Quando a gente recebe uma profecia assim, a gente esquece. E eu esqueci. E quando eu tomei a decisão que eu lembrei, eu senti um medinho, mas um alívio ao mesmo tempo. Só que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. Eu tenho ouvido algumas palavras ultimamente que vem falando que não importa o que aconteça, não importa se for um bom dia, um mau dia, não importa se eu tô feliz ou se eu não tô, eu tenho que entender que o Senhor está no controle de tudo, que ambos os dias pertencem ao Senhor, que eu tenho que passar por ambos os dias com fé e perseverar com fé, que é isso que vai importar no meu resultado final. Porque ninguém aqui veio na Terra para ter só dias de alegria, não. Dias de, tá indo tudo bem. Porque pra mim, ter vindo atender em casa, num momento, naquela época, pra mim era algo ruim. Pra mim era, meu Deus, eu não tenho opção. Não era por causa de dinheiro, não era por causa de nada disso. Era porque eu não tinha mais qualidade de vida. Porque eu não via minha filha. Ou eu via ela, porque eu buscava, eu resolvia tudo, ou ela ficava com alguém e eu não tinha tempo de buscar, de parar de buscar e ficava o dia inteiro. Assim, eu juntei útil ao agradável. Eu quero estar com a minha filha e eu não quero estar nessa correria o dia todo. E eu quero estar sempre com ela, participando ali do crescimento, porque eu sou responsável pela formação dela. Eu tenho 100%, eu tenho plena convicção e de atenção na criação dela em todos os âmbitos, juntando todas as esferas da formação dela como mulher, como adulta, como ser humano. Eu sou 100% responsável, eu tenho essa convicção e por isso eu fico muito preocupada e isso me gera um estresse altíssimo. Então eu falei, gente, eu tenho que estar com ela o tempo todo, tenho que participar desse momento ali, estar junto, auxiliar, aconselhar. Porque ela estando com uma terceira pessoa,
não é que a outra pessoa seja ruim, não. É porque a outra pessoa não tem essa preocupação de tipo assim, ela faz uma pergunta. Como que a pessoa vai responder essa pergunta? Entendeu? Por exemplo, ela faz muita pergunta. Ela me pergunta assim, mãe, por que que... o que ela me perguntou esses dias? Por que que a gente morre? Ela me fez essa pergunta, por que que a gente morre? E eu penso, gente, ainda bem que ela fez pra mim, porque se ela tá com a terceira pessoa, ou uma babá, ou alguém que seja, como essa pessoa vai responder isso pra Manuela? Como que essa pessoa vai instalar essa informação nela? Eu tenho essa preocupação, as outras pessoas não tenham, e isso é normal, natural, tá tudo certo. Só que eu tenho essa responsabilidade. E por isso estava me gerando um estresse altíssimo, altíssimo. Eu estava o tempo todo preocupado, pensando, gente, e aí, o que eu posso fazer? Como é que eu faço? Isso não estava me trazendo nenhuma produtividade assim no meu trabalho. Então, foi uma fase que eu passei assim de aceitação, porque eu falo, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Eu também estava preocupada com isso, olha só que bobagem. O que as pessoas vão pensar de eu estar começando a atender em casa, né? Home office. Vão pensar que eu tô sem dinheiro, que eu não consigo pagar aluguel. Mas assim, isso também é vaidade, né? Porque não era verdade. E eu me preocupar com isso, por que eu me preocuparia? O que tem as pessoas pensarem isso? Vaidade também. E eu entendi que tudo era vaidade, foi mais fácil. Foi mais fácil o processo. E assim, é tudo trabalhado antes, dentro da gente, dentro da mente, dentro do coração. Tranquiliza, entrega pro Senhor. Foi o que eu fiz. Eu me tranquilizei, entreguei pro Senhor e eu segui em frente. E foi mais fácil pra mim, dessa forma, trabalhando a minha mente, do que trabalhando o ambiente. O ambiente em si é fácil, a gente coloca um móvel aqui, instala algo ali, prepara aqui, faz isso aqui, no banheiro faço isso. Dependendo da casa que você mora, dá para fazer algumas modificações, dá para construir um cômodo que seja do lado de fora. Agora, essa é a parte fácil. A parte mais difícil e mais importante é trabalhar isso na nossa mente. Porque às vezes alguém vai te perguntar onde você atende. E na sua cabeça, você tem que... Na sua cabeça, ela tá te perguntando se você atende em casa ou num estúdio convencional, alugado. Mas ela tá só perguntando o endereço, pra saber se é perto da casa dela, pra saber se é longe ou perto. Porque às vezes, quando a gente tá atendendo em casa e alguém te pergunta onde você atende, você já vem primeiro com a desculpa, depois você vem com a resposta. Com a sensação de que ela tá te perguntando se você atende em casa ou não. Mas não, quando alguém te pergunta onde você atende, ela tá só querendo saber o endereço. Não se você atende em casa, não importa. Algumas das minhas clientes falaram, Daiane, se você atender na roça, lá eu irei. Estarei lá atrás de você. Não importa onde você esteja, eu vou estar com você. Isso para mim é gratificante. Entender que a base que eu criei é uma base firme, não importa onde eu esteja. Por isso que é importante a gente trabalhar mesmo o nosso atendimento, a forma como a gente atende e entregar um bom trabalho. E o resto, gente, é a consequência. Não importa onde você atende, não importa se você tem ar-condicionado, se você tem a melhor marca, se você tem os melhores produtos, não importa. Se você está longe ou perto, importa é seu atendimento, a base firme ali, o que você fornece para sua cliente, a dedicação, a confiança e a sua mente. Você tem que trabalhar isso, não tem como. Tem que trabalhar para que você esteja bem para viver nesses processos.